Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, programa que estamos aqui todas as terças-feiras às 20 horas pelo YouTube. Peço a você que compartilhe, dê o seu like, divulgue, porque toda semana nós estamos aqui com conteúdo diferente. E, deixa eu testar aqui meu microfone. Sombra. Fala, meu querido, tudo bem? Ô, Sombra, boa noite, Sombra. Tudo bem, Sombra? Melhor agora, né? Ah, agora vai, né? É doutora de cá, doutora de lá, doutor de cá, né? O negócio E eu tô achando que você acordou rico hoje. Não, Não Sombra. falou de um patrocinador? Olha aí. Patrocinado pela Neb Serviço com Boa, Excelência. olha aí. Poxa, Sombra. E pela Pontual. Olha, pô, agora digital você ganhou os pontos, Pontual. Ao contrário, Pontual. Pontual digital, Você quer gravar seu conteúdo, vem pra cá também. Tá Boa. certo? E qual é o telefone, Sombra? 98306-3530, Ó, São Paulo. São Paulo, ligue já e vem gravar seu conteúdo conosco aqui, né, Sombra? Isso aí. Ô, Sombra, apresenta quem tá com a gente nessa noite aqui, Sombra. Você sabe, né? Hoje eu vou abusar da sua convidada, porque hoje ela tem uma especialidade. Eu faço crossfit. Quando você fala crossfit, a primeira coisa que você pensa é no fisioterapeuta. Mas eu imagino um senhor de 60 anos fazendo crossfit, estoura toda a Tem nem lombar. vergonha na cara. O garoto ainda. Garoto com 60 anos, Sombra? Não dá, Sombra. Mas vamos lá, vou apresentar. Hoje a gente vai receber a Patrícia Miranda, fisioterapeuta. Dona Patrícia, doutora Patrícia, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer tê-la conosco, né? Tê-la conosco aqui. Parece que eu que estou nervoso hoje, né? É um prazer tê-la conosco nessa noite. Tá preparado para o bate-papo? Sim, estou preparada. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite desde já. Vamos lá. E eu também quero mandar um abraço para uma pessoa especial. Sim. Para Edivânia. Edivânia é um amor de pessoa. Que também acompanha, ela nos acompanha também. Doutora, como começou a sua trajetória na fisioterapia? Bom, eu sempre tive esse caidinha pela área da saúde. Então, sempre gostei de cuidar. E aí, uma maneira que eu achei... Então, eu comecei pela enfermagem. Então, por isso que eu conheço a Edivânia. Sim. Comecei pela enfermagem. Então, eu fiz a faculdade de fisioterapia porque eu queria muito além daquilo. Porque dentro da enfermagem, a gente é um pouco limitado. A gente depende daquilo que o médico prescreve. Sim. E aí, eu falei, bom, eu vou pra cima... para eu própria prescrever, eu ter esse contato muito mais direto com o meu paciente. Certo. Então, foi aí que eu fiz a fisioterapia. Quando eu terminei a faculdade, eu ainda achava que faltava mais alguma coisa, então eu falei, bom, vou me especializar. Fiz a pós-graduação, né, em fisioterapia hospitalar. E aí eu falei, preciso de mais alguma coisa, que foi quando eu encontrei o laser. Então eu estudei bastante, fiz uma especialização, mesmo tendo o laser na faculdade, eu falei, não, eu quero trabalhar diretamente com isso, que é algo que não é novo, é desde 1960, mas eu falei, Desde bem a época antigo. do Sombra. Olha, desde a sua época, Sombra. É bem antigo, né? Um médico húngaro trouxe em 1967, mas eu falei, eu quero me especializar para usar esse recurso não só como um protocolo, igual muitas pessoas usam, mas com aptidão, com excelência. E aí eu comecei daí. Eu tenho alguns amigos e amigas que são fisioterapeutas. Tem que gostar, né, doutora? Tem que gostar. Tem que ter o sangue nos olhos, tem que se identificar, né? Tem que gostar, porque não é fácil, reabilitar não é fácil, é tudo um processo. Quando você chega na casa de alguém, a pessoa pensa, ela vai vir uma vez só e vai me trazer algo que eu não cuidei 10, 15 anos. E aí, é tudo um processo. E a parte difícil é você explicar para a pessoa que é um processo, que demora, que não é do dia para a noite, que tem que mudar hábito, que tem que mudar estilo de vida. É que as pessoas acham que tudo é pastelaria. Sim. Esse não que é o problema. E não é. Esse Tudo que é o problema. existe uma sequência, um tempo para alcançar os seus objetivos. É verdade. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Então, se você vai e fala, olha, o plano terapêutico são 5 sessões, 10 sessões, e aí a pessoa quer sarar do dia para a noite. Aí, às vezes, você atende uma pessoa e fala, eu ainda continuo com dor. Aí você explica, olha, você teve uma vida inteira que você não se cuidou, que você teve hábitos que foram sedentários, que você não praticou uma atividade física. Não tem como, né? Ser do dia para a noite. Demora um pouquinho. Demora. O que você quer, Sombra?
Eu não sei, vocês estão muito modernos pra mim. Eu queria primeiro entender o que é a laser terapia. O laser, ele é usado, já é antigo, não é de hoje, já é usado para reabilitação, para vários processos. E o que é isso? É um aparelho, até trouxe aí, né? Você vê um exemplo. Então, eu tenho uma lesão no meu ombro. Eu aplico aquela luz, ela tem os nanowatts. Aqueles nanowatts, ele posicionado na sua pele de maneira correta, coerente, ele gera uma luz, que daquela luz, ele organiza todo o seu processo celular. Então, assim, ele acelera o metabolismo. Ele não modifica a estrutura da célula, ele potencializa essa célula para melhora. Então, isso que é o laser, assim, em palavras mais... Sim, doutora, eu conheço porque eu já fiz. Mas você falou que trouxe e tá onde? Trouxe, tá aqui, tá. Ô, Sombra, ela vai pegar ali. Vou pegar aqui. Ela vai pegar aqui, vai apresentar para nós, para você que não conhece, Sombra. Ela pode quiser testar em mim, eu já tô todo lascado, acabando aqui, ó. É dor na coluna, dor no braço, dor no ombro. Eu fiz, Sombra, eu fiz lá. Mas também não faz milagre laser, né, Fidel? Você vai falar que você melhorou 100 anos aí e tá querendo dizer que tá garoto. Eu fiz com a minha amiga Edivânia, lá no Riacho Grande, lá na clínica dela. Olha aí. Esse aqui é o aparelho. Então, ele tem 2 comprimentos de onda. Onda vermelha, que é atraído por água, né? A gente fala. Sim. Então, é para camadas superficiais. E o comprimento de onda infravermelho. Esse vai para tecidos mais profundos. Então, uma consolidação óssea, eu uso o infravermelho. O paciente tá com uma criança, um exemplo, tá com mão, pé, boca, tá com uma afta, tá com uma estomatite, então eu uso o comprimento de onda vermelha, que é o que vai chegar ali naquele lugar que tá com processo de infecção ou de inflamação e vai tirar. Legal. Então isso funcionaria para dores musculares, intramuscular, essas coisas? Dores crônicas, agudas. É excelente. É gostoso. Eu fiz uma sessão, foi muito bom, tá? E eu tava ruim mesmo, porque foi logo após o acidente, né? E a dor sumiu. Claro que eu tinha que fazer mais, né? Mas sumiu, a dor sumiu na hora, o braço, eu consegui levantar o braço normal, tranquilo. Entendeu? Bem bacana. Bem bacana. E aí, Sombra? Eu tenho mais umas dúvidas aqui, ó. Como a fisioterapia ajuda no pós-parto? No pós-parto, é excelente. Inclusive, essa semana agora, eu acho que é o mês esse mês é o mês da gestante, né? Até lá no meu Instagram eu tô com uma campanha bem legal, então eu dou dicas, aconselho as mãezinhas no pós-parto. E aí, pro pós-parto, então, para todo mundo antigamente era normal. Você teve um bebê, então é normal você sentir dor, é normal você ter desconforto, é normal a mama sangrar. Não, isso não é normal. É uma tecla que eu venho batendo todos os dias. Isso não é normal. Porque, assim, o pós-parto se fala muito do bebê, mas não se fala da mãe. E a mãe é a peça principal. Se a mãe não tá bem, não tem bebê bem. Sim. E aí, o que eu uso? Eu tenho atendido desses dias pra cá bastante mãezinhas. Então, olha, Patrícia, eu tô com uma fissura mamária. Então, eu vou até ela, ou na maternidade, ou no domicílio. Ela vem até a mim. E a gente aplica. Então, sempre o comprimento de onda, em áreas, comprimento de onda vermelha, outro comprimento de onda infravermelha, no processo cicatricial. Ontem eu atendi uma mãe que me ligou às 10h30 da noite. Ela falou: Patrícia, estou desesperada, não consigo amamentar, tô tendo febre. E eu tô com muito medo. Então, eu cheguei até lá, ela tava com a mama bem lesionada, então eu apliquei o laser na mama, ensinei ela, né, a maneira correta de posicionar o bebê, de ficar, né, com o bebê, de amamentar. Hoje pela manhã, quando eu falei com ela falou: é inacreditável, eu tô sem dor nenhuma. Eu consegui amamentar minha filha, eu tô conseguindo viver isso, porque é isso que é o da maternidade, é você viver esse momento. E aí o laser consegue devolver para a mãe essa conexão. Na verdade, a senhora não faz milagre, mas o conhecimento que a senhora buscou... Exatamente, para auxiliar. Para auxiliar hoje os seus pacientes. Graças a Deus. Né? Isso é bom demais. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa boa aqui. Em qual caso as crianças podem se beneficiar?
As crianças, elas podem se beneficiar. Então, desde crianças que têm asma, rinite, bronquite, ou ela caiu, fez um cortinho, tem um machucado, teve uma queimadura leve, ou uma feridinha que não sara. Agora, na época do inverno, desculpa, elas têm bastante aquele problema de mão, pé, boca. Então, vai pra escolinha, volta o período, né? Elas ficam em casa de férias. Quando volta pra escolinha, toda junto, aí começa a ficar doente. Então, assim, tá com aquelas feridinhas, a gente tem um protocolo que chama PDT, que é o laser associado a uma medicação. Então, a gente põe e a criança, de imediato, ela consegue se alimentar. Então, ela tá com congestionada, com seios da face congestionado, vias aéreas superiores congestionada. A gente aplica em todos os seios da face, a gente aplica na parte... Eu também tenho uma especialização de fisioterapia respiratória. Então, associada à fisioterapia respiratória, eu aplico o laser para finalizar a sessão. E aí, a criança consegue expelir o catarro, consegue ficar bem melhor. Aí, tá vendo, Sombra? Mas, Sombra, vocês não deixam eu perguntar. O que você quer perguntar, Sombra? Eu fiquei curioso esse negócio do laser. Eu queria saber como que você descobriu, assim, como que o seu primeiro contato com o laser. Sim. E assim, por exemplo, aparentemente é uma coisa meio milagrosa, mas são quantas sessões de terapia pra gente começar a realmente ver uns resultados? Os resultados, sim. O laser, eu me apaixonei por ele na faculdade. No período da faculdade, a gente tinha uma amiga, né? E ela, de tanto estresse, a gente na época de estágio, época de TCC, ela teve uma paralisia facial. Nossa. Então, você imagina, a gente tava na reta final pra se formar, e a gente tá com aquela amiga ali com a gente no dia a dia, e aí um dia ela ligou pra gente chorando, não vou pro estágio, tô com paralisia facial, desesperada, e a gente, agora, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer pra reabilitar? E aí um dos nossos professores, que é sensacional, né, professor Jurailton, ele falou, traz ela pra cá, que eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Então, daquele dia, eu falei, gente do céu, como pode, né? Ele apresentou, já tinha falado sobre, mas ele mostrou pra gente. Então, até o dia da formatura, ela tava reabilitada. Então, tirou a face dela, tinha voltado ao normal. Então, na faculdade, já me deu uma queda. Eu falei, eu gosto. Mas o valor era inacessível, né? Infelizmente, ainda é um valor alto. E aí, eu fiquei com aquilo. E ano passado, e aí eu fui pra área hospitalar, porque eu gosto bastante. Sim. Mas ano passado eu tive uma perca bem terrível, né? Eu perdi minha avó e eu tava fazendo algo pra trabalhar dentro de uma UTI. E aí, quando eu vi todo aquele cenário, eu falei, não dá mais pra mim. É muita notícia ruim, é muito difícil. Eu falei... né? E aí eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, eu preciso de uma estratégia pra não deixar minha faculdade de lado, pra ser algo que vai transformar a vida de algumas das pessoas, mas não mais dentro desse ambiente, não dá mais pra mim. E aí um dia eu tava na minha casa, eu falei, gente, né, passando ali o Instagram e vendo laser, eu falei, será que é isso que era o que vai me trazer de volta para mim não sair da fisioterapia? E aí eu comecei a estudar. Aí atendi um paciente. A primeira paciente que eu atendi foi uma queda, um pós-operatório. E aí eu vi ela melhorar, sarar. Eu falei, gente... é isso que eu quero. Eu quero ser o diferencial na vida de uma pessoa. Sim. Eu não quero ser aquele fisioterapeuta travado. Olha, eu vou na sua casa, você vai fazer isso, isso e isso. Não, eu quero ser muito além daquilo. E aí eu falei, gente... diferenciado. Exatamente. Com essa ferramenta, eu consigo ser além. E aí, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas ainda ficavam... ai, Paty, não sei o quê. Eu falei, gente... só não vai quem não... né? Só não consegue quem não vai atrás. Eu vou estudar, vou me dedicar. E aí... doutor, eu acho que tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que procurar o melhor. Buscar mais conhecimento para ser o diferencial, né? Para ser diferente dos demais. Não que a gente quer ser... vamos tirar um pouco... não é arrogante. Não. Mas a gente, se é um profissional, seja qual ele que você está exercendo... fisioterapia, área de segurança, ou uma enfermeira, a minha família também é da área da saúde também, então você tem que procurar conhecimento, né, para ser o melhor, né, para poder você dar o seu melhor para atender alguém. Sim. Agora, o Sombra fica cutucando, antes de eu ouvir o Sombra, a senhora citou uma coisa que não está na pauta, que é uma coisa, quando a gente está dentro do hospital, a gente lidar
quase todo dia tem óbito lá. Tem. Seja ele na emergência, seja na UTI, né? E não é que a gente aceita, mas acontece. Sim. Agora, quando acontece com alguém da nossa família... Eu vou falar bem, quebra nossas pernas. Eu falo porque eu trabalhei num determinado lugar e quando havia o óbito, eu era uma das pessoas que ia buscar o óbito e levava para a sala, né, para o necrotério. E tranquilo dentro, né? No começo foi muito difícil, depois a gente vai, né, vai levando. Já me emocionei, porque lá tinha a sala de velório e tinha uma amiga minha que eu não esperava que ela estava lá, estava velando o pai dela lá. E depois o desespero dela me fez as lágrimas descer, eu tive que sair de perto. E eu estava em serviço, né? Nesse mesmo local que eu trabalhava com a Edivânia. E aí, aí chegou um dia, chegou a senha do meu irmão. E aí eu fui fazer a liberação do meu irmão no Hospital São Paulo. E aí você vê aquele corpo lá, a cabeça solta, porque só a cabeça fica solta. Aí você olha assim, poxa, é a vida. Por isso que eu falo que nós temos que valorizar a vida. Mas, Sombra... Opa, fiquei até emocionado aqui. Não chora, não. Até me perdi, você viu que eu sei que você chora. 60 anos de idade, mas tudo bem, Sombra. Vou perguntar convidado se eu não tô zerado aqui, ó. Você falou em valor elevado, eu queria ter uma ideia. O custo para adquirir o equipamento é muito caro, é isso? Infelizmente, o aparelho é um aparelhinho tão pequenininho e é caro. Então, assim, o aparelho é caro, o curso é caro, e aí você fala assim, e agora? O que eu faço? E aí, quando eu começou a me roubar. É aquilo, eu acredito muito nisso. Quanto mais a gente pede, né? Algumas pessoas falam, joga pro universo. Eu acredito, né? Joga pra Deus. E ele vai te encaminhando, sinalizando. Naquela fase, eu falei, eu não quero mais a fisioterapia. Até falei, não quero mais, não quero viver isso, não quero. E aí eu ficava, gente, eu preciso de uma solução. E aí, quando apareceu, eu falei, eu vou dar as caras. E quando eu fui fazer o curso, né, a professora falou assim, Paty, você pode ter certeza, você vai fazer o curso e antes de 3 meses, o valor do aparelho vai voltar pra você. E aí eu falei, meu Deus, será que eu confio? Porque todo mundo que vende isso. Claro. E aí eu falei, bom, boa vontade eu tenho, não tenho preguiça, então vou pra cima. Comprei o aparelho. E aí eu encomendei, e engraçado que eu encomendei com a empresa DMC, né? E aí a diva ficava assim, ela foi muito bacana ela falava, Paty, você vai conseguir, eu vou te ajudar, a gente tá aqui. E na época ela falava assim, Paty, se você precisar, você usa o meu consultório, eu não vou cobrar nada, você vai lá, né? E aí eu peguei e falei assim, eu vou. E ainda eu falei assim, se for pra ser, Deus, me dá uma luz. E aí eu lembro que eu encomendei o meu aparelho na quinta-feira. No sábado eu tinha um paciente fechado. Eu divulguei no meu Instagram e o paciente fechou comigo. E aí eu falei pro meu esposo, e agora? Eu marquei com a mulher e eu não tenho aparelho ainda. Eu comprei, mas vai demorar pra chegar. E aí falei com o fornecedor, ele falou, Paty, eu nunca vi isso. Uma pessoa que compra um negócio, que não tem e que já vendeu um tratamento. Já vendeu o tratamento. E aí, na época, eu vendi 5 sessões. E eu falei, gente, eu vendi 5 sessões. E ainda falando, a gente tem um grupo fechado, né? Do pessoal que fez o curso com a professora Fabi Monteiro. Aí ela falou, Paty, eu não tô acreditando. E eu falei, e agora? A diva falou, Patrícia, vai. Se o teu aparelho não chegar, você usa o meu. E aí, meu esposo foi buscar em São Paulo, ele arrumou um jeito, trouxe de BH e falou, Paty, tá aqui, teu aparelho tá aqui, vai demorar, então vem buscar. E aí, a gente foi buscar, e aí eu falei, olha só, né, a gente dá um passo e aí... Eu vejo você falando, doutora, e eu até me emociono, porque assim, eu tenho uma princesa e eu falava para ela assim, vai fazer estética, Bianca. Vai fazer estética dá dinheiro. Eu tinha uma amiga minha, que ela tinha um consultório de estética, Sombra, lá em Santo André. Eu falei, Bianca, vai fazer estética. Não, pai, eu quero ser veterinária. Bianca, não sei o quê. Não, pai, eu quero ser veterinária. E ela foi determinada. É. Então, eu vejo a sua determinação
Mas a forma de você falar, essa emoção e a sua determinação me fez lembrar da minha filha, viu? Fez lembrar da minha filha. Ai, bacana. Mas fala, Sombra, você também quer falar? Fala. Eu queria saber, a gente falou agora em quantidade de sessões Sim. para cada tratamento, quanto é indicado, se só uma sessão já é suficiente. Sim. E o que a gente começa a perceber? Se a gente já percebe uma diferença logo na primeira sessão ou não, leva um tempinho. Olha, para casos de dor, todos os casos que eu já atendi até hoje, todos os pacientes que eu saio da casa do paciente, e aí eu tenho essa relação, às vezes, não sei se é bom ou se é ruim. Então eu saio, parece a mãe quando deixa o filho sair. Eu saio de lá, chego na minha casa, oi, a senhora tá bem? Como tá sentindo? Então, assim, pra dor, todos os pacientes que eu atendi, Paty, eu senti o alívio da dor imediato. Ai, Patrícia, é uma ferida. É um processo, então demora mais dias, mas a pessoa já consegue, de uma sessão a outra, a pessoa já consegue sentir diferença. Um pós-parto, igual esses que eu tô atendendo, a mãe consegue sentir o alívio. Então, assim, eu atendo uma pessoa que ela teve uma lesão na região do úmero e ela ia operar. E ela é professora, então ela falou, o médico falou, olha, não tem o que fazer, você vai operar. E aí, o último recurso que ela falou, Patrícia, eu vou tentar com você. Ela me trouxe o raio-x, mostrou, tava com a lesão, né? Eu tenho ele. Aí eu falei, olha, me dá 3 semanas. É o que eu preciso. E graças a Deus, ela ia operar e ela voltou a trabalhar. Opa. Ela falou, Paty, consolidou, não precisei ir pra cirurgia. Então, às vezes, ela brinca comigo, ela fala, ai, Paty, é Deus no céu. Eu falo, não, eu na terra, não. Não fala isso, pelo amor de Deus. Sempre foi Deus. Não é? É só Deus. Eu falo, gente, nada mais sou do que um instrumento, nada além disso. Sempre e Deus. aí ela fala, Paty, não dá pra acreditar. E até o médico, que o ortopedista é meio cabreiro, né? E aí ela pegou e falou assim, que quando ela falou com ele, e depois ela voltou 3 semanas depois, ele olhou e falou assim, agora eu vou indicar. Porque eu vi com os meus olhos algo que realmente foi. Então, assim, varia. Às vezes, pra um é uma, pra outro é 2, pra outro é 5, pra outros é 10. Pode passar de 10? Pode passar de 10 também. Mas a gente tenta enxugar ao máximo. É que a gente está falando da parte técnica, de tudo aquilo que vocês traz para o paciente de vocês. Mas quando eu olho para a área de vocês, porque eu conheço algumas pessoas, vocês trabalham muito. Muito. Trabalham muito. Agora, deixa eu perguntar, doutora Patrícia. Eu tenho um rapaz que está sempre comigo. Na verdade, não é um rapaz, é um senhor, né? Ele tem quase 60 anos, ele faz crossfit. E ele vive reclamando com dor lombar, né? Qual o benefício que pode trazer, ela traz para os idosos, O laser. o laser? Peraí, doutora, ele tá querendo uma consulta grátis. Geriatra é outro departamento, Olha Neves. só. Não adianta você querer fazer essas perguntas pra poder se salvar, não. É o senhor, Sombra. Então, ele traz muitos benefícios para idosos. Eu trabalho, além do laser, eu utilizo outro recurso. Então, eu tenho o laser e eu trabalho também com o ILIB. Patrícia, o que é o ILIB? O ILIB é uma pulseira, né, que ela essa daí veio para inovar, ela é mais recente. Então, a gente coloca ela na região radial do paciente e aí eu pego essa luz e irradio. O que ela faz, no caso, né, desses pacientes? Disposição, melhora da qualidade de vida. Não tem nada a ver com a pulseira japonesa, não. Não, nada com a pulseira japonesa. Então, assim, o paciente é um paciente idoso. O que ele precisa? De disposição, de qualidade de vida. Então, eu vejo, paciente hipertenso, ele é diabético. Essa tecnologia do ILIB, ele consegue modular a pressão arterial, ele consegue modular a diabetes, a glicemia. Então, assim, melhorando tudo isso, o resto melhora. Sim, porque hoje a diabetes, Que é o que limita, né? a pressão alta, tá acabando com as pessoas. Tá feio. Então, é o que eu sempre falo pro paciente, ó, eu vou até aqui, com você me ajuda. Então, o que eu oriento pro paciente numa consulta? Vamos melhorar a alimentação. Comida mata, doutora. Vamos melhorar essa alimentação. Vamos parar com besteira, vamos parar com fast food, vamos parar com bebida, vamos parar com esses hábitos. Vamos
ter o hábito de dormir melhor. O ILIB por si só, ele modula o sono. Então, a maioria dos pacientes que eu atendo, eu faço toda a terapia e no final eu faço o ILIB. Tem pacientes que durante a terapia, ele já sente o sono, o corpo relaxado. Então, eu saio da casa dele, a maioria deles eu deixo no berço, já dormindo. Doutora, cafeína, esses pré-treinos que as pessoas usam em academia, ele mexe com o sono. Mexe com o sono. E depois para a pessoa se recuperar com o tempo? Eu conheço pessoas que já usava muita cafeína para treinar. Passado ao tempo, hoje a pessoa ela precisa tomar alguma coisa para dormir, um clonazepam, alguma coisa para dormir. E aí, doutora? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, às vezes, sem uma orientação médica, as pessoas vão e tomam. Porque o acesso é muito fácil. Então, hoje em dia, você vai numa farmácia, você compra porque você quer. Sim. Você vai lá no Google, você pesquisa, você não vai mais no médico, você não pega uma orientação. Isso a curto prazo. Só que a longo prazo, a conta chega. Então, a pessoa chega numa fase da vida que ela vai ter dificuldade de dormir, ela vai ter dificuldade de se alimentar, ela vai ter dificuldade, muitas pessoas, desenvolvem crise de ansiedade, síndrome do pânico, e é porque um uso lá no passado, né, de várias medicações que desencadeia trouxe a consequência agora. Depois. Isso é muito ruim. Então, eu falo, tudo tem que ser sempre com bom senso e orientação médica. E não é o que o pessoal faz hoje em dia, né? Tá vendo, Sombra? Quando eu falo para você procurar um médico, é urgente, né? É para amanhã. Mas pode perguntar, Sombra. Eu queria saber com ela, em todo esse tempo de trajetória, sobre a fisioterapia, você já teve algum caso marcante, assim, que Teve. É o que a gente pergunta em todos os programas aqui. Teve. Esse daí é muito engraçado, porque todo mundo que me conhece sabe que eu tenho uma queda por criança. Então eu falo, eu atendo idoso, atendo a mãe na gestação. Aí, Neves, só a chance, Mas a criança me rouba. E essa, assim, eu fico até emocionada quando eu falo, né? Eu atendi uma criança... E ela tava com... A mãe me ligou, a queixa principal era... Patrícia, eu tô com meu filho, ele tá há 18 horas sem se alimentar. Eu sou mãe de 2. Eu tenho um bebê de 2 anos. Eita. Tenho um adolescente. Então, assim, tudo que é com criança... mexe com a gente, né? Sim. E aí, eu falei, olha... E aí, ela falou assim, pá... E nesse dia eu tinha atendimento, né? Aí, ela pegou e falou assim, Patrícia, não tem problema o horário que você chegar. Eu te espero, independente do horário que você chegar. Tá bom, cheguei lá, o bebê chorando, a boca salivando, ele tava com aquela mão pé-boca, salivando muito, gemendo, o pai desesperado, a mãe desesperada, e aí eu falei, meu Deus, dá medo, porque você fala, você confia no seu trabalho, mas você fala, já pensou se acontecer alguma coisa dessa criança não melhorar? E aí a gente posicionou a criança, fez todo o atendimento, né? Então foi difícil, porque ele não queria, criança geralmente fica desconfiado. Comecei com o ILIB, conversei com ele, descontraí, fiz né, coloquei o produto na boquinha dele, deixei agir e comecei com o laser. E aí quando terminou o laser... o pai ali do lado, desesperado. E aí ele olhou e falou assim... Papai, eu quero água. Então você imagina, uma criança que tá 18 anos... 18 horas, sem se alimentar com nada, sem beber nenhum líquido. Você acabou. Eu acabei de desligar o laser e ele falou... Papai, me dá água. Aí já me deu um gelo assim. Pensa, um negão, pai dele, né? Começou a chorar, eu falei, meu Deus do céu. Porque, doutora, toda ocorrência ou intercorrência com criança mexe com a gente. E aí o pai começou a chorar, abraçou, né, a mãe da criança, eles se abraçaram, começaram a chorar, e ele veio com uma garrafinha, e a criança bebeu a garrafinha inteira de água. Aí eu falei, meu Deus do céu, tipo, missão cumprida. Saí de lá, falei, olha, pode me ligar, eu tô no telefone, qualquer coisa eu corro aqui. Não era uma casa perto, viu, Neves? Era longe, eu demorei 1h30 pra chegar. Nossa. E aí eu falei, qualquer coisa eu volto, mas tipo, tomara que dê tudo certo. E aí no outro dia de manhã ela me mandou um vídeo. Ele comendo. Ela falou que ele acordou de manhã e ela falou, filho... E assim, uma das coisas que ela relatou, ela falou, Paty, ele teve febre a noite toda. E nessa noite, após o laser, ela falou, Paty, eu e meu esposo dormimos do lado dele.
ele não teve febre, ele não teve dor. E o melhor, amiga, ele acordou às 9 horas da manhã e falou, mamãe, faz arroz e feijão pra mim. Voltou a fome, Voltou a fome, voltou tudo. Então, assim, ele comeu às 9 da manhã, aí ela falou, ele tomou uma madeira. Aí, de tarde, ela saiu pra trabalhar, ligou pro esposo e falou, amor, como que ele tá? Aí ela falou assim, é inacreditável. Aí no trabalho ela falou, preciso ir embora pra minha casa. E aí ela foi pra casa, ela falou, olha isso aqui. Ele tá brincando, tá sem febre, tá sem dor. Então, esse pra mim, eu falei, realmente é isso. Essas histórias marcam, né, doutora? Muito demais. Doutora, antes, o Sombra ele fica toda hora querendo fazer pergunta, mas antes de eu ouvir ele, a senhora hoje tem um lugar que a senhora atende. Sim. E eu gostaria que você falasse na câmera da verdade ali, Sim. os lugares que a senhora atende, o Sim. contato da senhora. Passa o Instagram da senhora para que as pessoas Sim. possam acompanhar. Por favor, doutora. Eu Da atendo... senhora, né? Não. Tem idade pra ser sua neta, Neves. Da senhora, Neves. Não, eu tô de brincadeira. Não é, mas não eu é. ia ficar quieto. Falei, não, mas pô... Volta para cá. Né? Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Não, se falar sério, não vou desligar o microfone. É que é assim, ó. Na área da segurança, é senhor e senhora. Sim. No hospital, a gente não vai entrar na sala do doutor João e falar, ô João, e aí, ô João? Você vai chamar doutor João, senhor. Isso faz parte da hierarquia e do respeito que temos pelas pessoas. Viu, Sombra? Sem educação. Mas ela não é polícia, Neves. Pode falar. Mas é doutora! Ai. Eu atendo em Santo André, né? No edifício Pereira Barreto. Mas a maioria dos meus pacientes ainda gosta que eu vou no domicílio. Então, eu continuo indo na residência. Então, alguns pacientes eu atendo em consultório. E alguns pacientes falam, porque tem muito idoso. Vou ficar quieto agora, não vou nem falar nada. Tem muito idoso. E aí, eu vou falar que eu tô perseguindo, velho. Aí é sacanagem. a maioria dos idosos gosta do quê? Que a gente vai em casa. Ontem eu atendi uma senhora e aí é todo um ritual. Eu chego na casa dela, aí eu chego, ela fez o bolo, ela fez o chá. Então ela fala, Patrícia, se eu for até você, não tem isso. Então você vai vir aqui. Aí às vezes eu falo, eu preciso ir embora. Ela fala, não. Você não vai embora enquanto você não comer 3 pedaços de bolo, enquanto você tomar chá. Então, assim, alguns pacientes realmente eu atendo a domicílio, não tem jeito. Principalmente idoso e criança. E a senhora está na Avenida Pereira Barreto. Isso, no edifício Pereira Barreto. Qual é o ponto de referência lá? Ali fica próximo do terminal de trólebus. É facinho, do lado da Receita Federal. Ali, divisa de São Bernardo com Santo André. Do lado da Receita Federal. Na parte de baixo, na parte de baixo do shopping, lá embaixo. Isso. Ah, tá. É facinho É acesso. que eu pensei que era aquele edifício atrás do Fórum Federal. Não. Só tá lá embaixo. Isso. Lá. Ali é facinho ou no domicílio. Aí o paciente me Abaixo liga. do Hospital Brasil, a senhora tá. Mais pra cima. Um pouquinho então, pra cima. Isso. Antigo Show Pirata. Sim, Então sim. aqui o Show Pirata, um pouquinho mais pra baixo. Ah, tá. Então eu tô lá. Sombra, eu vou te passar o endereço pra você ir lá, viu? Isso, Sombra. Eu fiquei na dúvida, ela falou que senhores, eu não falar velhinho, então eu vou ser cancelado. Senhores gostam de atender, que atende em casa. Foi por isso que você pediu pra eu gravar os podcasts na sua casa, né? Não. Ia ter um bolinho também, pelo menos. Não. Tem que ter bolo, tem que ter chá. Tem que Fala, ter. doutora. E a rede social, o telefone? O telefone é 11 94088 5259 e a rede social tá lá, doutora.pati _ Miranda. Tá, esse tá o Instagram. Agora a pergunta, Sombra, que eu sei que agora, depois que ela falou de idosos, é um monte de coisa que passa na sua cabeça. Eu acho que uma das perguntas ela mais ou menos respondeu, não sei se é idoso realmente a resposta, mas é quem mais procura seus atendimentos. E eu queria saber Isso. qual tipo tipo, se são dores, se são machucados, se é muscular, se é Sim. coração, se é... O que é? Eu atendo bastante idoso, bastante mesmo. A maioria... Aí é dividido.
Uma parte é para lesão, então são feridas crônicas que têm dificuldade para sarar, então a gente usa o laser para potencializar esse processo cicatricial. E muito paciente idoso que é dor crônica. Então, olha, eu tenho uma fascite plantar há 2 anos, não sara por nada. Explica pro Neves o que é fascite plantar, que eu até me perdi pra falar aqui, que eu não sei o que é isso, não. É aquela dorzinha chata no pé, que geralmente idoso tem pra pisar e fala, ai, tá doendo aqui, tá doendo pra pisar, o meu calcanhar. Então, eles têm, a pisada já é torta, então potencializa esse problema. Então, às vezes, só com a palmilha não vai, só com a fisioterapia mesmo de reabilitação não vai. Então, a gente une a fisioterapia de reabilitação mais o laser. A pessoa que treina direitinho, mas de repente ela sente, quando ela senta, ela tem momento, não sempre, ela sente uma dormência na perna, aí teria que procurar um vascular. Também. Existem, né? Eu tenho um médico que trabalha com a gente lá no hospital e às vezes ele indica também. Então, visto que é necessário, né? Então, vamos fazer os exames. Tá comprimindo alguma coisa? Tem algum outro comprometimento? Porque, assim, tem que ter muita cautela. Então, às vezes, a gente fala, não é só ir aplicar. Às vezes, o paciente me manda mensagem e quer que eu responda ali. Eu falo, não, eu preciso avaliar. Eu preciso de um exame. Alguns exames eu consigo solicitar. Outros em parceria com vascular. Eu tenho parceria com infectologista. Então, tem problemas que ele vai até ali e aí ele fala, olha, começa com laser, começa com uma câmera hiperbárica. Então, assim, a gente vai todo mundo trabalhando junto. Entendi. Então, é bem legal. Fala, Sombra. Eu tenho uma dúvida aqui. Eu queria saber se a gente pode ir direto no fisioterapeuta ou se eu tenho que primeiro passar num médico para ele me indicar um fisioterapeuta. No clínico? Isso. Existem as duas vertentes. Você pode... porque assim, quando é convênio... Então, geralmente, quando é convênio, o convênio não libera direto. Então, é preciso passar no médico, geralmente ortopedista, um fisiatra. E o fisiatra avalia e manda para fisioterapia. Mas se você vai no particular, não precisa. Porque assim, se você me liga, olha, eu tive uma lesão, eu tive um problema. Então, eu não vou falar, olha, vai marcar uma consulta com o ortopedista para ele trazer para mim. Não. Você vem direto comigo, eu consigo te avaliar e consigo ver a melhor conduta, né? O ruim de alguns médicos. Então, você passa com o médico e ele quer determinar a conduta. E aí eu falo, não pode. Então, você vai até aqui e daqui sou eu. Daqui o que eu vou fazer, a conduta que eu vou tomar é comigo. Então, tem das duas, né? Pode ser pelo médico ou pode ser direto. Eu quero aproveitar um adendo aí, que tem, por isso que eu falo que tem profissionais e profissionais. Eu, particularmente, eu fui procurar, agora não, agora já está tudo caminhado, particular, tudo, mas eu fui procurar um médico que estava com problema no ombro, porque eu sofri um acidente de moto, o ombro saiu fora do lugar, voltou, e infelizmente eu não conseguia mexer com o braço, e eu passei aí eu fui passar por uma fisioterapia do SUS. A fisioterapeuta me deu, só que o remédio que ela me deu antidepressivo. Ah, não dá, né? Aí eu não tomei, não. Aí eu fui passar por um fisioterapeuta. Ele falou, você não vai tomar esse remédio, essa mulher é louca. Né? No caso, isso é a fala, não foi a minha fala, foi a fala dele. E aí fizemos a ressonância. Exatamente. E aí começamos a fazer os procedimentos. E aí que tá aquele negócio, né? Às vezes a pessoa vai lá... Tem até alguns médicos que vai lá, não todos, né? Vão lá no Google, puxa alguma coisa e vai jogando. E vai. Eu já tive problema. E assim, infelizmente, a cultura que a gente tem hoje é a voz do médico é a voz de Deus. Então, assim, muitos pacientes confiam no máximo. E às vezes eu falo pro paciente, olha, eu estudei para isso, eu sei o que eu tô falando, jamais eu vou colocar a sua vida em risco, porque é o meu nome que tá em jogo, então eu vou até onde eu posso, né? Quando eu não consigo alguma coisa, tem ali o pessoal que eu conheço, que a gente troca, né? Troca experiências e a gente vai atendendo. E aí, qual que é o problema que a gente tem muito hoje?
é essa questão. Olha, eu não vou fazer porque o médico falou que não. Uma vez eu perdi um paciente porque ele estava com cervicalgia e aí ele me procurou. Eu falei, olha, o tratamento é esse, o tempo é esse. E aí ele falou, não, o médico falou que não, é pra fazer isso. Aí eu falei, olha, vamos combinar o seguinte, pode procurar outra pessoa. Por quê? Se você não confia em mim pra te reabilitar, já não dá, né? Eu já vi quem falar isso, foi uma psicóloga falou isso uma vez, né? Ó, eu não tô conseguindo te ajudar. Então... Não é. Se você não confia se na você não conduta, confia, não adianta. Isso vem até na área do direito, né? Quando o advogado vai te defender e você não fala a verdade, então ele já também... não dá. Já não dá para seguir avante. Não é. Eu falei, eu estudei tanto para viver debaixo de uma conduta de uma outra pessoa. Claro, a gente aceita a opinião do outro profissional, eu gosto de trabalhar em conjunto, você vê, trabalho em conjunto com ela que é enfermeira, trabalho em conjunto com o outro que é infectologista, gente, é uma delícia, porque quando o paciente sara, não é sobre a Patrícia, é sobre a equipe inteira. E aí você fala, vamos trabalhar assim, mas cada um dentro do seu quadrado, né? Dentro do seu conhecimento. Agora, deixa eu perguntar para a senhora, doutora, porque tanto tem o cara que se sente novinho, menininho de 22 anos, que tem 58 anos para quase 60, e tem um rapaz de 18, né? E os dois sofrem de dor lombar. Uhum. Tudo com coisa de academia. O laser tira essa dor? Tira. O de 60... a gente vai orientar de um jeito. Tá bom, Sombra. Tá bom, Sombra. Então a gente vai falar... De 18 talvez seja mais meu caso. E o de 18, a gente vai pegar um pouco mais pesado, né? Certo. Então a gente vai usar o laser, vai usar o ILIB e vai usar o exercício. Só que a gente vai pesar um pouquinho mais, claro, dentro daquilo que ele pode, dentro da limitação, para não gerar uma lesão. Porque a preocupação que é o seguinte, né? Tudo que esses remédios, essas drogas, acabam com a gente, né? Então, por isso que o caminho é você pegar um profissional da área que tem condições e aparelhos que possa te ajudar, né? Sim. Porque ficar tomando só remédio para dor, para não sei o quê, não dá. O rins não aguenta. Não aguenta. E o bacana, né? O que eu acho melhor do recurso é o quê? É indolor, é eficaz, é seguro, não é invasivo. Então, assim, a parte boa é essa. Então, eu já atendi uma paciente que ela fez uma cirurgia de coluna. E ela é uma jovem, 18 anos, né? Ela tinha uma escoliose, então ela fez 2 cirurgias de coluna e ela usava um adesivo. O nome do adesivo é Restiva. Esse adesivo é a base de morfina. Então, ele é um adesivo, ele tem um prazo e a cada hora ele deposita no organismo da pessoa aquela dose cavalar de morfina. Uhum. E quando eu comecei com ela, o máximo que a mãe dela falou, eu quero porque... eu não quero que minha filha de 18 anos use morfina. Até quando? Porque vai ter uma hora que a morfina não vai mais fazer efeito. Não vai fazer efeito. Então, assim, essa é a parte boa. É uma tecnologia que não é invasiva, que não precisa de medicação. É apenas a luz em prol do benefício. Agora, eu gostaria de saber, doutora, referente à ferida. Tá? Por quê? Porque eu tenho um caso, uma situação que aconteceu na família... a pessoa andando de bicicleta, né, uma pessoa idosa andando de bicicleta, ela machucou a perna, né, perto do calcanhar, e ali virou uma ferida, tá? E aquela ferida não fechava. E eu me recordo que eu estava saí faz um tempinho, eu estava na faculdade, quando me ligaram, estourou a veia. E hoje não, hoje eu também sou bombeiro também civil também, além de outros cursos que eu tenho, né, de primeiro socorro e tal, mas hoje com o conhecimento que eu tenho era só deitar a pessoa, levantar a perna, exatamente. Colocar o pano, né, estancar o sangue e chamar o SAMU. Sim. Mas o que fizeram? O vizinho lá que não sabe nada, que ele só mexe com
com fundição lá, essas coisas, e colocou um balde e fez a pessoa colocar o pé dentro do balde. Não. Em poucos minutos a pessoa desfaleceu e morreu. Então aí eu pergunto, como cuidar dessa ferida? Qual é a dica que a senhora dá? Como cuidar dessa ferida? Porque tem muitas pessoas que têm ferida. Hoje eu vejo gente nova. Tem, pessoas novas com ferida. Muita gente jovem. E eu vi uma reportagem também essa semana que é tão chato. As pessoas se sentem vergonhosas com a pessoa nova, com aquele monte de faixa na perna. E dentro dessa reportagem, o rapaz se sente vergonhoso perto da esposa, não consegue ir para a praia, ou se vai na praia, fica sentado no canto, se sente aquela vergonha. Qual é a dica? Para lesões. Até, né, você veio com esse gancho e é interessante. Uma das contraindicações do laser, o sangramento. Então, olha, Patrícia, tá agora aqui, tá com muito sangramento. A minha orientação é qual? Estanque esse sangramento, vamos pro PS, vamos ver se tem necessidade de fazer uma sutura ou não. Estancou? Ok. E aí, sim, aí depois, aquela ferida que já passou por esse processo, não precisou tomar... Se tem um ponto, ok, pode fazer em toda lesão, toda incisão cirúrgica que tem ponto, pode aplicar o laser. Ah, mas é uma ferida que não precisou de incisão, de ponto de nada. Pode fazer? Pode. Então, o que a gente avalia sempre? Como está o leito da lesão, se tem secreção, se não tem. Os pacientes dão risada, porque eu tenho o hábito de quando eu vou fazer o curativo, eu tiro o cheiro, porque o cheiro fala muito, né? Se tem uma infecção, se não tem. Então, para cada cenário, tem um tipo de mecanismo para a gente usar. Geralmente, a gente faz também em parceria com a enfermagem. Então, eu venho com o laser, a enfermagem, olha, Patrícia, vai usar tal placa. Então, na maioria dos pacientes que eu atendo, eu não faço laser em cima de curativo. Não faço. Então, às vezes, a pessoa fala para mim, olha, Patrícia, eu já fiz o curativo, é só fazer o laser. Não tenho problema nenhum. 13 anos de enfermagem, então assim, vem aqui. Isso é tudo um de cada vez. Eu tiro o curativo, eu avalio como tá o leito, aplico o laser, coloco o curativo de volta e vida que segue. Então, dá para tratar normalmente, né? Tanto com placa, sem placa, com ponto, sem ponto. Ah, foi um corte, dá para fazer. Essa primeira paciente que eu atendi, ela ficou com o fixador externo, dá para fazer em volta. Patrícia, pode fazer quanto tempo depois? O paciente fez uma cirurgia, logo após. Se dentro do hospital tem um aval do médico, geralmente o SUS a gente não consegue entrar. Mas no particular, olha, pro seu cirurgião, eu vou fazer uma cirurgia, vou trazer a minha fisioterapeuta, para quando eu descer pro quarto, ela pode aplicar? Pode ser aplicado. Então, pós-cirurgia, pode ser aplicado. Não tem contraindicação nenhuma. E é melhor, porque quanto mais rápido faz, mais rápido tem o resultado. O resultado alcança. O que é sombra? Fala, filho. Opa, deixa eu aumentar o volume aqui. A gente falou do caso que mais te marcou. E eu queria saber do caso mais difícil, que você falou assim, putz, não sei se eu vou dar conta, assim. Tô lascada. Teve? Teve uns que eu olhei e falei, meu, que rascada que eu entrei. Geralmente, esses daí são os de lesão. Que eu olho, porque assim, antigamente o que eu fazia? Me manda foto e eu avalio. A pessoa manda foto como? Neves, aquela foto maravilhosa, né? Quando você chega na casa da pessoa, você fala, mas cadê aquela pessoa da foto? Não é. Então, assim, coisas que eu não faço mais. Você me manda uma foto para mim ter um norte, mas não avalio mais. Por quê? Foi uma situação que eu cheguei, me mandaram uma foto maravilhosa. Quando eu cheguei, a secreção escorria pela perna da pessoa. Aquela secreção esverdeada, com cheiro de infecção. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer alguma coisa aqui? Sabe quando você fala, por onde que eu começo? Qual é a parte que eu começo? A perna inchada, cheia de edema, paciente sobrepeso, com problemas de histórico geral, eu falei, não vai dar conta. E aí você vai indo, aquele trabalhinho de formiguinha, tem paciente que é obediente. Tem outros que não.
E tem outros que não. Então, esses são os casos. Esse aí foi o que... Peguei uma foto que tava linda. E quando eu cheguei, falei... Meu Deus do céu. Aonde eu entrei? Tem situação que é... É complicado. É complicado. E aí, Sombra, meu amigo? Eu queria ver com ela o que ela diria para, tipo, as dúvidas mais comuns para falar para as pessoas que estão querendo procurar esse tratamento. Então já fala na câmera da verdade. Já fala na câmera. Pode vir, pode fazer. É seguro. Não usa medicação. Tem pessoas que falam assim... Patrícia, vai atrapalhar... Porque o processo de acelerar o metabolismo celular, o processo de agilizar esse metabolismo, a pessoa pensa às vezes, vai me dar câncer? Então, são dúvidas que eu tiro. Ele não mexe na estrutura da célula, então ele é seguro. Não mexe. Então, olha, não vai te dar câncer futuramente. Essa luz não queima. Eu bato todo dia na tecla. Não queima. Então, é claro, existem biotipos de pele que são diferentes. Então, uma pele branca, eu trato de um jeito. Uma pele negra, eu tenho que tratar de outro jeito. A luz tem afinidade com a melanina. Então, para cada pele, é uma situação. Por isso, da avaliação. Então, eu falo, pode vir... Não tem risco, nunca, graças a Deus, nunca queimei um paciente, consigo avaliar bem cautelosamente. É o que eu falo para os pacientes, o menos é mais. Então, eu sempre vou a menos, e aí quando eu vejo que dá, aí eu aumento, mas sempre começo no menos. Acho que são essas as dúvidas. Vai me causar câncer? Vai me queimar? Olha, tem alguma contraindicação? Eu vou sentir dor? É inodor, a pessoa não sente a dor. E as questões que mais me falam é isso. Na área da senhora, a senhora mexe com colagem, com aplicação, essas coisas? Não. Só mais nessa parte de feridas? É só a parte mais de regeneração tecidual, processos inflamatórios, tanto respiratórios ou não, as dores crônicas, as dores agudas. Eu também trabalho com tape, né, que é aquela fitinha. Então, o paciente está com dor no ombro, faço laser, faço ILIB, faço tape, faço a reabilitação. Tem paciente, essa semana passada foi até engraçado, eu atendo uma pessoa e ela estava acostumada com aquele, sabe? Aí eu falei, hoje você vai pagar na minha mão. Falei, traz aquilo lá que eu mandei você comprar e pus ela para fazer exercício. Então, assim, Patrícia, depende só do recurso? Não. Por trás do recurso tem uma fisioterapeuta. Então, assim, eu vou até onde o recurso me permite, mas tenho o olhar de conseguir ver, olha, não é só isso, tem mais. Tem mais coisa. Então, vamos exercitar, vamos fazer, vamos caminhar, vamos fazer o exercício. Então, se depender, tô no meio da sessão, eu fui chamada para fazer o laser, mas eu vi que... Não, vou te passar uma série de exercício. Então, caminha junto, né? Todo mundo junto. Doutora Patrícia, é o seguinte, hoje nós vivemos num momento que hoje existe a crise de ansiedade, existe a depressão, está tudo ali ligado. Mas na sua área, eu gostaria que a senhora falasse o que vem mais acontecendo, que tipo de pessoa a senhora vem atendendo, e quais os conselhos que a senhora dá para essas pessoas, as dicas? Sim, hoje em dia tem bastante crianças que são atípicas, né? Então, tem bastante criança que tem TDAH, que tem ansiedade, né? Eu fiz uma pós dentro do, que é o ABA, que para conseguir acolher essas crianças. Então, assim, dentro do laser, existe uma técnica chamada transcutâneo. Então, tem um capacete próprio, porque um adulto que ele tem esse problema, eu consigo modular transcutâneo com o aparelho de ponteira. Mas hoje em dia no mercado existem um capacete. Então você põe aquele capacete e aí ele vai lá naquele neurotransmissor, vai modulando tudo bonitinho. Então vai modulando o sono daquela criança, vai tirando a agitação, vai tirando aquela sensação de inquietude. Então é bem bacana. Hoje em dia tem recursos, tem mães que vão atrás de muita coisa. Então, o que eu falo? Toda vez que eu atendo um paciente, eu falo, qual a sua queixa principal? Olha, a queixa principal do meu filho não consegue dormir. Então, vamos modular o sono. Modulou o sono? Qual é o próximo passo? Meu filho é inquieto. Vamos modular isso com o transcutâneo. É a dor.
Vamos modular. Então, assim, não adianta a gente abraçar. O que às vezes, alguns profissionais, eles pecam nisso. Vamos abraçar tudo. Não. Vamos por etapas. Qual é a etapa para você hoje que te limita? É a dor? Vamos trabalhar na sua dor. E é o que eu falo, né? Para todo mundo, para as mães, para todo mundo. Vamos na queixa principal. Né? Às vezes, um fisioterapeuta, ele quer que o paciente pegue um peso de 10 quilos. O cara não consegue escovar os dentes. Você entendeu? Entendi. O pessoal vai muito além. É no simples, eu sempre falo, vamos no menos. Não adianta o cara... Ele não vai, ele nunca foi pra academia. Você acha que ele vai pegar um peso de 10 quilos? Ele não vai conseguir. O que te limita? Patrícia, eu não prendo o meu cabelo. Vamos trabalhar nisso. Você vai prender o cabelo. Prender o cabelo? Qual que é a próxima? Ah, eu quero fazer uma escova sozinha. Eu quero fazer isso. Por etapa. Tudo por etapa. Exatamente. É para as mães. Eu entendo que é difícil, mas assim, sempre vamos por etapa. Então, você tem um filho que é atípico, que tem algum problema, tem síndrome do pânico, tem ansiedade. O que é o pior desse cenário? Vamos trabalhar dentro disso. Melhorou? Vamos passar para o próximo. Tá. Eu vou pedir mais uma vez que a senhora fala onde a senhora está atendendo. No edifício Pereira Barreto, fica ali em Santo André, né? É divisa de Santo André com São Bernardo. Então, o trólebus está ali pertinho, para na porta. Então, tem um 6C na esquina, do outro lado tem uma Coop, é bem tranquilo, tem lugar para parar. Ali o pessoal geralmente é só me mandar mensagem. O que eu peço antes? Me manda mensagem um dia antes para mim conseguir agendar bonitinho, né? Organizar minha agenda, porque eu tenho os meus pacientes que já são fixos, né? E pode ir no consultório, ou dependendo, olha, Patrícia, eu tô com a minha mãe, ela é idosa, ela não consegue descer, ela não consegue subir, não consegue ir no prédio, é difícil, mesmo lá tendo, né, você sai do estacionamento, tem aquela parte que sobe de cadeira de roda, tudo bonitinho, mas é difícil, não consegue tirar? Vou em casa. Olha, Patrícia, eu acabei de ganhar bebê, tô naquela situação de pós-parto, tô com um ponto. Não vou tirar você com o seu bebezinho recém-nascido pra te expor. Então, eu vou na sua casa, não tem problema nenhum. Mas para a pessoa marcar, para agendar com a senhora, tem que ter um telefone. Tem que ter o telefone. E qual que é o número? Que é o 11 9 488 5259. Me liga, a própria Patrícia te atende, te dá toda a orientação, não é outra pessoa, te direciona no melhor. E aí, combina teu horário, vai na tua casa, ou você vem até, né, até o consultório. E tá tudo ok. Sombra, antes de eu ir para as considerações finais, eu vou deixar você fazer a última pergunta, que você já está perguntando demais hoje, viu? Essa é a pergunta mais séria. Queria uma resposta de verdade, assim, séria de verdade. Fiquei com medo agora. Não, todo o seu currículo agora vai ser julgado agora. Ai, meu Deus. Analisando assim, de bate pronto. Tem salvação, Neves? O Neves tem salvação. Amém! O Neves tem salvação. Amém! Não, eu já não botei muita fé, então não. Esse negócio faz milagre, então. O Neves tem salvação. Amém! Fala, Sombra. Não, é só isso. Queria agradecer demais a presença da doutora. Foi sensacional. Obrigado, gente. Obrigado, Neves, mais uma vez. Mas eu quero que você dê as suas considerações finais. Gente, muito obrigado, né, pelo convite, muito legal. Eu confesso que quando eu recebi o convite, eu fiquei com muito medo. Eu falei, gente, eu não sei falar. E olha aqui, né, Neves? Tá falando pelo cotovelo já. Ah, que isso. Muito bacana. A consideração final é que se você tem um problema, se você tem uma dor que não sara, se você tem algo que te incomoda, que te limita, é o que eu sempre falo, o que te limita de fazer o que você ama? Não vai mais te limitar. Vamos procurar ajuda. Eu vou fazer a minha parte, mas se eu não conseguir, vamos procurar ajuda. Tem outros parceiros vamos que vão junto. ajudar. Tem os parceiros que vão ajudar. O que não dá é pra você não fazer o que você ama. Não é? Verdade. Uma mãe, o que é mais prazeroso do que amamentar o seu filho? Nada. E aí você vai se limitar de amamentar seu filho porque você tá com a sua mama ferida? Não vai mais. Vamos tratar isso. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua Obrigada. presença, que não fique só dessa vez. Nunca, gostei. O nome do esposo, Michel. Michel, obrigado pela sua presença. Sombra, suas considerações final, Sombra. Eu queria agradecer demais vocês. Doutora Patrícia, sensacional. Obrigado. Eu vi que eu tenho cura, então eu posso continuar Tem. no CrossFit, que minha lombar vai ficar zerada, meu ombro nunca mais vai doer. Agora Isso que eu mesmo. descobri o laser, ninguém me segura. Drone, aí vou eu. Agora vai. Isso mesmo. Gente, muito obrigado.
E toda terça-feira nós estamos aqui às 20 horas com um episódio diferente para você e a sua família. Doutora Patrícia, para aquela câmera. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Abraço.